Nunca vou me esquecer daquele dia. O dia em que entrei pela primeira vez na mansão dos Almeida e vi aquelas duas meninas sentadas no sofá de veludo, como dois anjinhos perdidos num mundo de sombras. Seus olhinhos vazios olhavam para o nada, mas havia algo em seus sorrisos que me tocou profundamente. Eu, uma simples faxineira de 24 anos, contratada para limpar os 800 metros quadrados daquela casa imponente, não imaginava que Deus tinha um propósito muito maior para mim ali. O que eu não sabia é que aquela mansão luxuosa, com suas paredes frias de mármore e móveis caríssimos, escondia uma dor que dinheiro nenhum podia curar. As gêmeas tinham apenas 7 anos, Helena e Sofia. Nasceram com uma condição rara nos olhos, uma degeneração progressiva que os melhores médicos do país não conseguiam tratar. Filhas do empresário Ricardo Almeida, um homem de negócios bem-sucedido que vivia para o trabalho desde que perdera a esposa no parto. Um homem que tinha dinheiro para comprar tudo, exceto a cura para suas filhas. No meu primeiro dia, recebi instruções rígidas da governanta, Dona Mercedes: não converse com as meninas, não as distraia. Elas têm tutores e enfermeiras para cuidar delas. Seu trabalho é apenas limpar e ser invisível. Mas como ser invisível quando aqueles dois rostinhos viravam na minha direção toda vez que eu entrava na sala? Como não responder quando elas perguntavam meu nome, curiosas ao ouvir o barulho dos meus passos? Você tem cheiro de flores, disse Helena certo dia, enquanto eu limpava as estantes. Posso tocar no seu rosto para saber como você é? Perguntou Sofia, e aquele pedido inocente quebrou todas as regras que me foram impostas. Ajoelhei-me na frente delas e guiei suas mãozinhas delicadas pelo meu rosto. Você deve ser muito bonita, disse Helena com um sorriso. Bonita como um anjo, completou Sofia. Foi naquele momento que algo despertou dentro de mim. Aquelas meninas não precisavam apenas de uma casa limpa. Elas precisavam de calor humano, de carinho e, principalmente, de esperança. E talvez, só talvez, Deus tivesse me colocado ali por uma razão maior que limpar aqueles pisos de mármore. Comecei a contar histórias para elas enquanto trabalhava. Histórias da Bíblia, principalmente. Falava de Jesus curando o cego Bartimeu, de como ele abriu os olhos daquele homem com o poder da sua fé. As meninas ouviam fascinadas e seus rostinhos se iluminavam de uma forma que nunca vi antes. Você acha que Jesus poderia curar nossos olhos também? Perguntou Sofia um dia. Aquela pergunta me atingiu como um raio. Hesitei por um momento, consciente do meu lugar naquela casa, mas algo dentro de mim não podia negar a verdade em que eu acreditava. Eu creio que sim, respondi com sinceridade. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Está escrito em Lucas 1:37. Queridos que estão me assistindo agora, se você está gostando desta história, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos testemunhos de fé e superação. Aliás, comenta aí embaixo de qual cidade e estado você está assistindo e que horas são aí. Adoro saber que estamos conectados de diferentes lugares através dessas histórias que edificam nossa fé. Voltando à minha história, a governanta me pegou no flagrante uma tarde, quando eu estava lendo salmos para as meninas. Seu olhar severo me dizia tudo, eu tinha cruzado uma linha. O senhor Almeida saberá disso, ela disse antes de sair da sala. Meu coração disparou. Eu precisava daquele emprego, mas algo mais forte dentro de mim dizia que eu não podia abandonar aquelas meninas agora. Naquela noite, ao voltar para meu pequeno apartamento, caí de joelhos e orei como nunca antes. Senhor, se o Senhor me colocou naquela casa, por favor, não permita que eu seja afastada dessas crianças. Eu sinto que elas precisam conhecer teu amor, tua palavra. Por favor, abra o coração do pai delas se for da tua vontade, cure os olhos dessas meninas. Para minha surpresa, no dia seguinte, em vez de ser demitida, fui chamada ao escritório do Sr. Almeida. Eu nunca havia conversado diretamente com ele antes. Era um homem alto, de presença imponente, com olhos cansados que pareciam carregar o peso do mundo. Minhas filhas falaram de você, ele disse, me observando atentamente.
Disseram que você conta histórias sobre um homem que curava cegos. Engoli em seco, mas decidi ser honesta. Sim, Senhor. São histórias da Bíblia, sobre Jesus Cristo. Ele ficou em silêncio por um longo momento, como se travasse uma batalha interna. Sabe, eu já levei minhas filhas aos melhores especialistas do mundo. Gasto os milhões em tratamentos experimentais. Nada funcionou. Sua voz falhou por um instante. E agora elas estão animadas com histórias de milagres que aconteceram há 2000 anos. Senhor, respondi com uma coragem que nem sabia que tinha. Sei que o Senhor fez tudo o que a medicina pode oferecer. Mas e se houver algo além da ciência? E se existir esperança onde os médicos não podem alcançar? Ele me olhou com uma mistura de ceticismo e desespero. Você realmente acredita nisso? Em curas pela fé. Acredito no poder de Deus, respondi com convicção. E acredito que, às vezes, Ele usa pessoas comuns como eu para trazer sua palavra e seu poder de cura. Depois de mais um longo silêncio, ele disse algo que me surpreendeu: as meninas gostam de você. E eu não as via tão animadas há muito tempo. Você pode continuar conversando com elas, lendo suas histórias. Mas não crie falsas esperanças, entendeu? Elas já sofreram decepções demais. Aquele foi o início de uma nova fase. Com a permissão do Sr. Almeida, comecei a passar mais tempo com Helena e Sofia. Além de limpar a casa, agora eu tinha permissão para ler para elas, conversar, até mesmo levá-las ao jardim para sentir o sol e o perfume das flores. Um dia, enquanto estávamos no jardim, pedi permissão para orar com elas. Juntas, de mãos dadas, fizemos uma oração simples, pedindo a Deus que curasse seus olhos, que trouxesse luz às suas vidas. As meninas repetiam minhas palavras com tanta fé, tanta pureza, que meus olhos se encheram de lágrimas. Eu senti algo quente no meu rosto quando você orou, disse Helena depois. Eu também, concordou Sofia. Como se o sol estivesse mais perto, aquilo acendeu uma chama de esperança em mim. Comecei a jejuar às segundas-feiras, dedicando o dia a orar pelas gêmeas. Levava óleo ungido escondido na bolsa e, quando ninguém estava olhando, passava um pouquinho nas suas pálpebras, orando em silêncio. As semanas se passaram. O Sr. Almeida começou a me observar mais, às vezes ficava por perto quando eu lia para as meninas. Percebi que ele também estava absorvendo aquelas histórias de fé, aquelas palavras de esperança. Uma noite, depois do meu turno, ele me chamou novamente ao escritório. Você realmente acredita que Deus pode curá-las? Perguntou ele, com uma vulnerabilidade que nunca havia demonstrado antes. Com todo o meu coração, respondi. Deus pode fazer o impossível. Então me ensine a orar, ele pediu, com a voz embargada. Eu tentei falar com Deus depois que minha esposa morreu, mas só senti silêncio. Talvez eu esteja fazendo errado. Aquele momento ficou gravado na minha memória para sempre. Ali estava um dos homens mais poderosos da cidade, pedindo que uma faxineira o ensinasse a conversar com Deus. Nós oramos juntos naquela noite, uma oração sincera, cheia de dor e esperança. Amados que estão acompanhando essa história, quero lembrar que estamos quase na metade desse testemunho incrível que Deus me permitiu viver. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para fazer parte da nossa família e receber mais histórias que fortalecem nossa caminhada com Cristo. E fico curiosa para saber, de onde você está assistindo agora? Que cidade, estado e que horas são aí? Deixe nos comentários para que eu possa conhecer um pouquinho mais de você. Continuando, a mudança no Sr. Almeida foi gradual, mas notável. Ele começou a chegar mais cedo em casa para participar das leituras bíblicas. Às vezes, eu o encontrava sentado sozinho no jardim, com a Bíblia que eu havia sugerido que ele comprasse. As meninas comentavam que o pai estava diferente, mais presente, que sua voz estava mais suave. Foi quando o Sr. Almeida me surpreendeu com um pedido inesperado. Cecília, era a primeira vez que ele me chamava pelo nome. Você poderia organizar um momento de oração na capela que temos aqui na propriedade. Ela está fechada desde que minha esposa partiu, mas acho que está na hora de reabrir lá. A capela era um lugar lindo, pequeno mas elegante, com vitrais coloridos que filtravam a luz do sol.
Tudo estava coberto de poeira quando entramos. Juntos, limpamos o local, arrumamos os bancos, colocamos flores frescas. As meninas ajudavam tocando os objetos, sentindo as texturas, perguntando como era cada detalhe. No domingo seguinte, realizamos nosso primeiro culto familiar. Eu tremia de nervoso por estar liderando aquele momento, mas o Espírito Santo me conduziu. Cantamos hinos simples que ensinei às meninas, lemos passagens sobre cura e fé, e oramos juntos. Ao final, o Sr. Almeida fez uma oração que me emocionou profundamente. Deus, eu te afastei da minha vida quando mais precisava de ti. Culpei-te pela perda da minha esposa e pela condição das minhas filhas. Hoje, peço perdão pela minha dureza de coração e entrego minhas filhas em tuas mãos. Se for da tua vontade, restaura a visão delas. Mas, acima de tudo, restaura a minha fé. Aquela oração sincera marcou o início de um avivamento naquela casa. O Sr. Almeida começou a frequentar uma igreja comigo e as meninas. Os médicos foram substituídos por momentos de oração. O ambiente frio da mansão foi dando lugar a uma casa cheia de calor humano e espiritual. Um mês depois do nosso primeiro culto na capela, algo extraordinário aconteceu. Era uma manhã de domingo, e estávamos nos preparando para ir à igreja. Eu estava ajudando as meninas a se vestirem quando Helena de repente parou e olhou fixamente para a janela. "O que foi, querida?" perguntei, pensando que ela estava apenas virando o rosto na direção da luz, como costumava fazer. "Tem algo brilhante ali", ela disse, apontando para a janela com precisão. Meu coração saltou. "Helena, o que você está vendo?" "Não sei." "É como luz. Chamai o Sr. Almeida imediatamente." Quando ele chegou, Sofia também tinha começado a piscar várias vezes, esfregando os olhos. "Papai", ela disse, "tem sombra se movendo." O Sr. Almeida caiu de joelhos. "É verdade. Vocês estão vendo alguma coisa?" As meninas assentiram, confusas e empolgadas ao mesmo tempo. Todos nós começamos a chorar. O Sr. Almeida me abraçou forte, algo que nunca tinha feito antes. "É um milagre", ele sussurrou. "Você sempre acreditou, e eu estava começando a acreditar também." Nos dias seguintes, a visão das meninas continuou melhorando gradualmente. Primeiramente elas distinguiam apenas luz e sombra, depois formas, e então, lentamente, cores e detalhes. Os médicos foram chamados e ficaram perplexos. Não havia explicação científica para o que estava acontecendo. A condição delas era considerada irreversível, sem tratamento conhecido. "É um milagre", disse o oftalmologista, depois de examiná-las minuciosamente. "Não tenho outra explicação. O tecido nervoso está se regenerando de uma forma que nunca vi antes." O Sr. Almeida, que antes era tão cético, agora proclamava abertamente o poder de Deus. Ele fez questão de testemunhar na igreja, de contar para todos os seus amigos e colegas de trabalho o que tinha acontecido com suas filhas. E quando as meninas finalmente puderam ver com clareza suficiente para distinguir rostos, eu nunca vou me esquecer do momento em que olharam para mim pela primeira vez. "Então é assim que você é", disse Helena, tocando meu rosto. "Exatamente como eu imaginava. Você é mesmo bonita como um anjo", completou Sofia. Amados, estamos chegando ao fim dessa história extraordinária de fé e milagre. Se você está sendo tocado por esse testemunho, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais histórias que edificam nossa caminhada cristã. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir sobre o poder transformador de Deus. O Sr. Almeida transformou completamente sua vida após o milagre das filhas. Reduziu seu tempo no trabalho para estar mais presente com elas. Criou uma fundação para ajudar crianças com deficiência visual e suas famílias. A mansão, antes tão fria e impessoal, tornou-se um lugar de encontros, de estudos bíblicos, de celebração. E eu não sou mais a faxineira. O Sr. Almeida me convidou para ser a coordenadora da fundação, para levar esperança a outras famílias que passam pelo que eles passaram. Continuo próxima das meninas, agora como amiga da família, como alguém que compartilhou com eles o momento mais transformador de suas vidas. Aprendi que Deus usa pessoas simples, em posições improváveis, para realizar seus maiores milagres.
Como está escrito em 1 Coríntios 1:27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Eu era apenas uma faxineira com uma fé inabalável. Não tinha dinheiro, não tinha influência, não tinha conhecimentos médicos. Tudo o que eu tinha era minha convicção de que Deus podia fazer o impossível e a coragem de compartilhar essa fé, mesmo quando parecia inapropriado. Hoje, quando vejo Helena e Sofia correndo pelo jardim, lendo livros avidamente para compensar o tempo perdido, observando as cores do pôr do sol, sei que testemunhei um verdadeiro milagre. Não apenas o milagre da visão restaurada, mas o milagre de um coração endurecido que se abriu para a fé. Se você está enfrentando uma situação que parece impossível, se os médicos já deram a última palavra, se as portas parecem todas fechadas, lembre-se: onde a medicina termina, a fé começa. Onde a ciência encontra seus limites, o poder de Deus se manifesta. Nunca deixe que alguém diga que os tempos de milagres acabaram. As gêmeas do milionário eram cegas, até que a oração de uma faxineira mudou o rumo de suas vidas. Não porque eu tinha algum poder especial, mas porque eu simplesmente acreditei na promessa que Jesus nos fez em Marcos 11:24. Portanto, vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. Creia, ore, persista, e esteja preparado para testemunhar o impossível se tornando realidade diante dos seus olhos.